Meu nome é Maurício de Almeida, eu sou antropólogo e escritor. Eu nasci em Campinas, no interior de São Paulo, e atualmente eu vivo no Rio de Janeiro. A literatura, ela surge na minha vida por conta da música. Quando adolescente, eu queria ter uma banda, lógico, eu gostava de rock, e queria ter uma banda, queria tocar guitarra e escrever músicas. Tudo começou assim. Então, nas aulas de educação física do colégio, em vez de fazer qualquer esporte, eu tocava violão com os meus amigos. E nessa a gente resolveu montar uma banda de rock. E a gente montou algumas bandas de rock, a gente nunca fez show nenhum, mas o legal era tocar. E como a gente nunca tinha feito show nenhum, a gente pensou maior ainda, vamos escrever as nossas próprias músicas. E foi assim que eu comecei a escrever versos, letras de música. E é claro que nenhuma delas eram boas, nenhuma não era legal, e então eu descobri a poesia nesse meio do caminho, no colegial também, e foram nas aulas de história. Isso aconteceu, que o professor pediu pra gente uma ajuda para organizar a biblioteca do colégio. Eu me disponibilizei a ajudar e encontrei um livro do Carlos Drummond de Andrade, Claro Enigma. E aí essa coisa mudou toda a minha vida, porque eu comecei a ler a poesia e falei, bom, talvez eu não precise de um violão. E comecei a escrever versos. Os versos também não eram nada bons, sou um péssimo poeta, infelizmente. E eu comecei a escrever então textos. Esse processo de eu começar a escrever, né, depois da música e depois que eu vi que a coisa era escrever mesmo, depois que eu abandonei inclusive os poemas e esses textos começaram a virar contos, esse processo, na verdade, de virar contos, é importante dizer, eu fiz uma oficina de escrita literária com o João Silveira Trevisan. Isso antes de escrever qualquer coisa que eu pudesse dizer que era um conto, que era um texto legal. Beijando Dentes, que é meu primeiro livro, ele é um livro de contos, e parte desses contos eles saíram da oficina que eu fiz. Então, com o João Silveira Trevisan e com o Nelson Oliveira, foram 2 semestres, um cada um. E ali eu comecei a escrever então meus primeiros contos. O que seriam esses contos, o que era isso que eu estava querendo fazer com a literatura, com ficção. O pessoal que fez essa oficina, a gente se organizou para lançar uma antologia do que seria essa oficina que a gente fez. E essa antologia não deu certo como a maioria das antologias, né? Então ela não saiu, só que eu tinha 4 contos que eu tinha selecionado para fazer parte dessa antologia. E eu notei que esses 4 contos eles tinham um assunto comum, eles tinham um tema comum. Que eu não tinha me dado conta enquanto eu escrevia. Mas depois que eu selecionei, eu vi que tinha alguma coisa ali interessante. E eu comecei a trabalhar então em cima desse tema, que era a época, a incomunicabilidade, ou a dificuldade de comunicação entre as pessoas e os atritos que isso gera. E eu comecei a escrever contos pensando nesse tema e já pensando também num livro de contos. Pensando num livro de contos não como uma coletânea de contos, mas como um livro em que os contos progredissem num tema e desenvolvessem esse tema também. E nisso eu elaborei então o Beijando Dentes e estava com um livro de contos pronto, como um monte de escritores que eu conheço ou que eu vou vir a conhecer ainda. E eu descobri, por acaso, o Prêmio Sesc. Estava aberto as inscrições para o Prêmio Sesc. Isso foi em 2006, 2007, já faz algum tempo. E então eu imprimi, eram 3 cópias impressas em folha de sulfite, A4, espaço de 1,5, aquela coisa toda, e mandei para o prêmio. É claro que quando você manda um livro para o prêmio, você manda esperando ganhar, mas eu não tinha essa expectativa. Afinal de contas, era o meu primeiro livro, eram meus primeiros textos, por assim dizer. E acabou ganhando. Eu fiquei absolutamente surpreso. Foi o Prêmio Sesc de 2007, 2008. E foi uma bomba na minha vida esse livro, no bom sentido, porque isso mudou em absoluto a minha relação com a literatura. Porque até então tinha muito essa coisa de escrever porque eu gosto, de escrever quase como se fosse um hobby. Ainda que à época aquilo já estava se tornando a minha forma de entender a coisa toda, entender a minha relação com o mundo mesmo. Aquilo já estava ganhando uma proporção na minha vida. O prêmio veio e
catalisou isso numa explosão, assim. E de repente eu tinha um livro lançado por uma editora bacana, com o Sesc amparando à época esse livro, divulgando, me chamando para eventos. Isso foi muito legal para mim, porque eu descobri sem querer como funcionava, no fim das contas, a literatura, por assim dizer, o que era escrever um livro, publicar um livro, e o que era lidar com o público, né? O livro chegar até o público, porque foi uma editora bacana, e o Sesc fez uma grande divulgação. Então, o que era esse sistema literário, por assim dizer? O sistema editorial e o sistema literário. Então, foi uma grande descoberta, foi uma descoberta muito bombástica, assim, muito importante para a minha vida, enquanto pessoa, sobretudo, né? Enquanto autor, então, foi bastante importante. Não que ele tenha sido definidor para o fato de eu vir a ser escritor ou não, mas ele foi importante para a minha carreira porque deu uma catapulta mesmo. Me levou, falei, não, acho que eu estou fazendo isso e tá legal, acho que tá bacana. E assim foi o Beijando Dance, então, e depois eu comecei a me arriscar a escrever um romance. Foi esse o meu plano. Falei, vou escrever um romance agora, que eu acho que eu tenho uma ideia bacana. E isso foi gerar anos depois o Instrução da Noite, que é o meu segundo livro. Esse anos depois é importante dizer, apesar de parecer só uma frase, ele foi importante porque foram anos de descoberta de uma voz literária também. Porque eu acho que os contos do Beijando Dance têm essa coisa de descoberta da literatura. Então eu estava experimentando muita coisa. A questão das formas do conto, isso fica muito claro no livro. Eu experimento muito a questão da forma, a questão de perspectivas narrativas, de vozes, experimentos ficcionais mesmo. Então eu estava nessa coisa da descoberta. O Instrução da Noite já vai mais para uma coisa da minha descoberta, assim, do como é minha voz, desse mundo de possibilidades que eu abri com o Beijando Dance, quais me interessavam mesmo, quais eu poderia explorar, quais me interessavam explorar, quais já não eram tão interessantes. Então a Instrução da Noite, para mim, vem muito para consolidar esse caminho, assim. A transição também do gênero conto para o gênero romance foi difícil, assim. Foi porque é na prática que eu fui descobrindo a diferença fundamental entre eles, né? E para mim eles são gêneros completamente diferentes. E então Instrução da Noite foi um livro que me custou bastante tempo, apesar de ser um livro pequeno, né? Ele não, sei lá, tem pouco mais de 100 páginas, mas foi um livro que me custou bastante tempo para chegar na forma final dele. Então foram várias versões, teve 4 ou 5 versões muito diferentes entre si, até chegar no livro que foi o livro publicado. Chego só agora que a noite é alta, Teresa, e os degraus se acumulam desproporcionais e cheios de saliências, deformando-se em espirais da garagem à porta desta casa, na qual a chave, com seus muitíssimos dentes, não entra. Veja, Teresa, veja. Soco a porta com violência para colocar a casa inteira abaixo. Apenas a chave ao chão rindo de mim numa mandíbula desmontada, os degraus se insinuando em movimentos rápidos que me atrapalham as pernas, minha mão latejando como se o corpo inteiro latejasse, e o ar que não é suficiente. Veja. Por isso lembro de você dizendo com um sorriso, respire pelo nariz e solte pela boca. E mesmo que no calor insuportável de nossa casa antiga me tranquilizasse você repetindo, respire pelo nariz e solte pela boca, agora não me resolve muito sua delicadeza incapaz de aplacar meu estômago incomodado pelo álcool, a boca entupida de chaves. Respiro e solto pelo nariz. A Instrução da Noite ele é uma espécie de desdobramento do Beijando Dance. O Beijando Dance ele tinha muito como referência o círculo familiar. Que eu acho que faz sentido porque família é aquela situação, você está ali, né? Você está ali, você lida com aquelas pessoas e não tem muito para onde você correr. Isso pode ser uma boa ou uma má notícia, dependendo da situação. E a dificuldade de comunicação com essas pessoas que você convive é uma coisa que aparece muito, assim, você tentar se expressar e não conseguir se fazer entender. E os atritos que decorrem disso também são muito grandes. Então, eu notei que o Beijando Dance tinha esse ambiente privilegiado. E o Instrução da Noite, eu pensei em explorar um pouco mais isso. Por isso eu vejo como um desdobramento. Mas a Instrução da Noite fala sobre um narrador que de repente recebe uma visita muito inesperada, que é a visita do pai dele, que tinha abandonado a família há uns tantos anos. E ele não está preparado para esse retorno, e esse retorno não foi nada anunciado, e quando ele acontece, ele é devastador para esse personagem. Ele é devastador, o personagem não sabe lidar com isso, e o livro todo fala, então, depois que esse encontro acabou. Ele recupera, ele tenta reconstruir o que foi esse encontro para tentar entender e tentar não ficar completamente devastado por ele.
E então, esse personagem, que é o narrador do livro, ele tenta contar essa história, ao mesmo tempo que ele tenta entender, ele reporta essa história à irmã dele, a Teresa, que é um personagem que não está presente no livro nas ações, mas ela é uma personagem fundamental para que o livro exista. É com ela que esse personagem dialoga o tempo todo, tentando reconstruir essa história. Então é uma história, eu gosto muito, ela em grande parte, não, totalmente ela é ambientada em Campinas, por assim dizer, essa cidade não é nomeada, eu tento não nomear a cidade, embora ela esteja na capa do livro, né? O Monumento às Andorinhas é aquela foto que ilustra a capa do livro, é um monumento que está na frente da Biblioteca Municipal. Então eu queria trazer essa coisa da cidade, que é da minha cidade também, que é da minha experiência, para colocar no livro, mas sem identificar muito, para ser uma coisa sem lugar, que pode ser qualquer lugar. É interessante isso, muita gente já viu essa escultura em muitos lugares do país, e aquela cidade também, eu acho ótimo.